Sistemas de banco de dados são conjuntos de dados relacionados, bem como sua respectiva forma de acesso e organização, sendo compostos de uma coleção de dados organizados, o que chamamos de banco de dados, uma estrutura lógica que determina a forma como os dados são armazenados, o que chamamos de modelo de dados, e um software que fornece acesso aos dados armazenados para usuários e aplicações, o que chamamos de Sistema Gerenciador de Banco de Dados ou simplesmente SGBD. Na figura apresentada, podemos observar dois repositórios de dados distintos, um deles sendo o banco de dados propriamente dito, e o outro o repositório dos metadados que descrevem a estrutura lógica dos dados. Observamos também um conjunto de softwares que provém uma interface com os usuários e aplicações, para que consultas possam ser submetidas, compiladas e otimizadas, além de um mecanismo para acesso físico aos repositórios de dados. Esse conjunto de softwares constitui o SGBD, que juntamente com os repositórios constituem um único sistema de banco de dados. Repare que toda a interação entre usuários e o banco de dados é baseada em consultas e é o sistema que faz a interface entre a necessidade do usuário e o acesso físico aos dados que atendem a essa necessidade. Um banco de dados é, então, uma coleção de dados organizados. Por dados, entende-se um conjunto de símbolos, sinais ou códigos passíveis de registro. Por exemplo, um conjunto de ideogramas em outra língua, mesmo que não possamos interpretá-los, são considerados dados. Não existem bancos de dados erráticos, sem propósito. Todo banco de dados é concebido para atender às necessidades específicas de seus usuários, sendo utilizado em diversos contextos e aplicações, tal como em um ambiente de negócios. Quando reservamos um hotel ou passagem aérea online, por exemplo, nossas ações estão sendo suportadas por bancos de dados. Tomemos o caso da Amazon como exemplo. Para suportar suas operações de vendas, com bilhões de produtos em catálogo, dezenas de milhões de transações comerciais diárias e atualizações constantes de estoque e pedidos, essa empresa faz uso de banco de dados. Mas não é qualquer coleção de dados que pode ser considerada um banco de dados. Como citado anteriormente, é necessário que essa coleção seja construída com um propósito, que represente algum contexto real, que seja estruturada de maneira coerente e que seja compartilhável. O uso de computadores para criar e manter bancos de dados é relativamente recente, mas o uso de bancos de dados para a resolução de problemas práticos de armazenamento e acesso rápido a dados é antigo. Antes mesmo da invenção dos computadores digitais, alguns seres humanos jurássicos usavam as páginas amarelas para acessar rapidamente dados no catálogo telefônico. Existem bancos de dados desenvolvidos especificamente para algumas aplicações. Os bancos de dados transacionais armazenam texto para os mais variados propósitos, como registro de transações comerciais. Os bancos de dados multimídia são capazes de lidar adequadamente com imagens, áudios e vídeos. Já os bancos de dados geográficos armazenam mapas, imagens de satélite e registros climáticos. Os armazéns de dados lidam com dados multidimensionais agrupados, próprios para aplicações analíticas relacionadas à tomada de decisão. E os bancos de dados ativos são capazes de processar dados em tempo real com alto desempenho. Mas como implementar um banco de dados? Há algumas décadas, a abordagem vigente demandava que programadores definissem a estrutura lógica do banco de dados, bem como os métodos necessários para acesso dentro das próprias aplicações. Tal abordagem de processamento em arquivo dava aos programadores um alto grau de controle sobre o processo de manipulação de dados, mas há um alto custo de redundância, forte dependência entre programas e dados, fazendo com que qualquer alteração mínima na estrutura dos dados demandasse alteração e recompilação da aplicação e dificuldade para personalização e compartilhamento. A partir do fim da década de 70, surgem os SGBDs, se popularizando nas décadas de 80 e 90, e ainda hoje sendo fundamentais para uma gama de aplicações comerciais. Diferentemente do processamento em arquivo,
Os SGBDs oferecem as vantagens de um repositório único de dados, controlando assim a redundância, de isolamento entre programas e dados, reduzindo assim o tempo de desenvolvimento e manutenção de aplicações, e o suporte às múltiplas visões de usuário, garantindo personalização de uso, além de permitir acesso multiusuário para a maximização do compartilhamento. Mas a implementação de um banco de dados demanda, além da definição da abordagem apropriada, a construção de modelos capazes de captar características e restrições do minimundo e requisitos operacionais e estruturais. Um bom projeto de banco de dados envolve a construção de tais modelos em diferentes etapas, começando pela especificação do minimundo, passando pela análise de requisitos operacionais e pelos projetos conceitual, lógico e físico para especificação de estruturas e restrições conceituais, lógicas e físicas, respectivamente. Cabe ressaltar que um projeto de banco de dados não é algo estanque no tempo e deve ser continuamente revisado, uma vez que o minimundo pode mudar. Durante o ciclo de vida de um banco de dados, diferentes atores irão interagir com ele, em diferentes fases do seu projeto. Os administradores ou DBAs são os responsáveis por manter o banco de dados em operação, o que envolve o monitoramento do banco de dados para garantir que ele esteja operando dentro dos requisitos funcionais e não funcionais. Os projetistas atuam diretamente na especificação e projeto do banco de dados, levantando seus requisitos operacionais. Os analistas e programadores atuam mais ativamente na implementação do banco de dados, utilizando a abordagem escolhida. Já o usuário é a razão da existência do banco de dados. É dele que partem os requisitos e restrições de operação. Como citado anteriormente, os sistemas de banco de dados são compostos por bancos de dados, mas também por um modelo de dados, ou uma estrutura lógica que determina a forma como os dados são armazenados, organizados e manipulados. O modelo de dados descreve, assim, a estrutura do banco de dados, incorporando as operações básicas para atualização e recuperação de dados, definindo em última instância o comportamento da aplicação que fará uso do banco de dados. O último componente de um sistema de banco de dados, o SGBD, é o software que torna possível a criação e manutenção efetiva do banco de dados em um meio computadorizado. Através dele, é possível especificar e armazenar metadados sobre a estrutura do banco de dados em um dicionário ou catálogo, armazenar efetivamente os dados em meios físicos, manipular os dados e prover acesso simultâneo a múltiplos usuários. Dentre as principais propriedades da abordagem baseada em SGBDs, podemos citar o controle de redundância, a flexibilidade, economia de escala, alta disponibilidade, tempo de desenvolvimento de aplicação reduzido e capacidade de representação de relacionamentos complexos entre os dados. Apesar das inúmeras vantagens oriundas da utilização da abordagem baseada em SGBDs, nem sempre essa abordagem se mostra adequada, em especial quando os requisitos operacionais são de baixa ou elevada complexidade, como em casos de aplicações demasiadamente simples para justificar o custo da adoção do SGBD, ou em aplicações que demandam grande escalabilidade ou alta especialização com a necessidade de recursos que a generalidade oferecida pelo SGBD não pode prover.